Direta, rápida, e eu quero falar sobre o convite à salvação, mas tratar também um pouquinho sobre liderança, discipulado. Mona foi tão bem hoje de manhã falando sobre a importância do discipular as crianças, dando uma atenção às crianças. Eu quero ampliar essa palavra sobre adultos, sobre adolescentes, sobre jovens e também crianças. A leitura é longa hoje, eu não vou me furtar de ler todos os versículos, por isso eu preciso da sua atenção. Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24. Diz assim, eu vou ler na minha versão, quem não tem Bíblia pode acompanhar nas telas, mas vou ler aqui para dar mais agilidade. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde! Eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E o outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: saí agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Um banquete da salvação. Queridos, essa é uma das belíssimas ilustrações que Jesus trouxe, ou parábolas que Jesus trouxe aos seus discípulos. Em um livro da editora Vida, chamada Parábola de Lucas, explica muito bem essa passagem, e que belíssima passagem. Jesus está numa casa de um grande líder do povo, um fariseu conhecidíssimo, alguém que não apenas tinha uma influência por sua autoridade, mas também exercia influência pelo seu bolso. E Jesus um dia recebeu um convite e lá estava. Sendo que na mesa onde Cristo foi colocado a assentar, muitas autoridades também foram colocadas em volta de Cristo. E o contexto da passagem explica que provavelmente algumas pessoas, alguns pecadores, alguns que eram vistos pelos outros como impuros, estavam ali proibidos de entrar naquele banquete. Então Jesus, imediatamente identificando aquela realidade, identificando aquilo que estava no coração daquelas autoridades, ele começou a pontuar coisas importantes. E dentre essas coisas importantes, ele propôs uma parábola, uma ilustração, algo que pudesse ser compreensível não apenas para os intelectuais, não apenas para as autoridades, mas para os simples, aquilo que de fato tem significado, aquilo que de fato tem sentido no coração do Pai e que ele estava ali a realizar. E por isso, ele disse: olha, existia um homem que um dia decidiu oferecer um banquete. E por isso ele mandou muitas cartas, convidando a muitas pessoas, e quando esse banquete ficou pronto, ele mandou chamar todos esses. E no mínimo 3 nichos
ou 3 tipos de representações de homens ou de convidados se destacaram. Primeiro, daqueles que adquiriram determinadas bens, um terreno. Segundo, daqueles que faziam negócios. Terreno fala muito sobre alargar fronteiras, ocupações possíveis, necessárias, até louváveis. Outros, daqueles que se envolveram demais em negócios, 5 juntas de bois, e que precisavam testá-las. E outros, aqueles que estavam emocionalmente envolvidos demais, que entenderam que tinham acabado de casar e por isso não poderiam estar ali honrando aquele convite. Veja bem, primeiro, aqueles que estavam ampliando a sua vida, aqueles que estavam alargando as suas fronteiras, aqueles que entenderam, digo eu, não a palavra e nem o Senhor, que é importante estudar um pouquinho mais, que é importante esticar um pouquinho mais, que é importante ampliar um pouquinho mais o celeiro, que é importante fazer sempre mais alguma coisa, porque o que tem não é suficiente. É engraçado, acho que esses dias a gente estava conversando sobre, hoje estávamos conversando sobre, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E se esquecem às vezes que as oportunidades que recebemos são apenas uma na vida toda. Tem um outro nicho daqueles que estão tão envolvidos em negócio. Não, eu estou negociando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou realizando, eu estou fazendo certas coisas. São aqueles operosos que se encontram inclusive no meio da igreja. Estão fazendo tanta coisa que não conseguem mais ter tempo para Deus. Estão tão envolvidos. A espiritualidade para eles está no envolvimento. Se tirar tudo que estão fazendo, não sobra nada. Existem pessoas que se arrancar as 5 juntas de bois, não sobra nada. E tem aqueles que estão, mas quando se envolvem, falam assim, eu fui até aqui, mas o meu coração agora casou, eu estou em lua de mel, eu estou parando tudo que estou fazendo, o convite que eu dei o pronto, eu estou retrocedendo agora. Algumas coisas se destacam no contexto desse texto, e eu quero aqui destacar para todos nós, para entendermos, para eu fazer a aplicação já. Naquele tempo, quando alguém poderoso ia dar um banquete, ele dava o banquete mediante a quantidade de pessoas que iriam no banquete. Ia para um cabrito, não lembro agora, era um outro animal, aí vinha para o novilho ou para o boi. Dependia da quantidade. Então, quando o Senhor manda, vai servo e avisa que o banquete já está pronto, significava dizer que aquele banquete preparado foi preparado diante das confirmações recebidas. O que destaca primeiro ponto aqui que a gente precisa. Quando o Senhor falou, vem e me segue, Ele só ouviu o teu primeiro sim. Ele já está contando contigo. Ele não está pensando em alternativas. É você. É você. A Bíblia diz que quem põe as mãos no arado não pode olhar para trás. Com todas as dificuldades, segue. Com todas as dificuldades, continue. Com todas as dificuldades, permaneça. Continue fiel. Esse ponto destaca algo incrível. O Senhor continua
convidando, mas os homens continuam furando. O Senhor continua convidando, mas os homens continuam furando. E o texto bíblico fala sobre as desculpas. E aqui, nesse contexto, não está falando de uma igreja local, tá, meus irmãos? Está falando sobre o céu, literalmente sobre o céu. Ah, mas eu furei. Não, eu não estou falando desse furo. Não é bom furar não, tá? Mas não estou falando desse furo, dessas desculpas. Estou falando quanto a ação com Deus. Segundo ponto que a gente enxerga perfeitamente aqui, que parece que às vezes nós começamos bem, mas, como diz o grande mentor, que não sabe que eu existo, mas que eu tenho como grande mentor, a história será contada como você terminará e não como iniciou. Não basta iniciar bem, você também tem que terminar bem. Não basta começar no primeiro amor, você precisa também terminar no primeiro amor. O processo do começo para o término demanda muitas coisas, mas a importância de permanecermos bem é necessária. Alguns vão dizer, mas eu parei, Senhor, eu desanimei, foi uma palavra, foi um gesto, foi uma atenção, foi um olhar, foi um faltar de apertar a mão ou apertar a mão desnecessário, sei lá, muitas pessoas podem e vão continuamente falar muitas coisas, mas no final o Senhor vai falar, você me deu a palavra, você disse que estaria, eu fiz o banquete, mas agora você está ocupado demais. As desculpas continuam sendo reais. E o que Deus está nos falando também através da palavra é, não basta começar bem, tem que terminar bem. Palavras como essa nos ajudam a olhar para nós mesmos, a fazermos uma autoanálise, a entendermos onde está o nosso coração, a vislumbrarmos onde Deus quer que estejamos. Por vezes não poucas, precisamos fazer esta autoanálise e dizer, Deus, ainda estou te servindo com o meu melhor, ainda estou entregando o meu melhor diante do Senhor. Deus, me ajuda, renova minhas forças, me dê graça, me dê autoridade, me dê entendimento. Estava um tempo atrás orando e na madrugada, e eu falei, ao dobrar os meus joelhos na cama, falei, Espírito Santo, querido Espírito Santo, eu tenho fome e sede de Ti, eu quero mais da Tua presença. E o Espírito Santo falou claramente comigo, disse, você tem fome e sede mesmo? Eu me senti um Isaías da vida, ai de mim que vou perecendo. É interessante que as belas orações são bonitas para quem ouve, mas Deus não ouve as tuas palavras, Deus ouve aquilo que está no seu coração. Ele sabe exatamente as suas limitações, Ele sabe exatamente as suas dificuldades, Ele sabe exatamente o nível de fome e sede que você tem dEle. Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Ele quer exclusividade. Ele quer te olhar e falar assim, capetão, você viu meu servo Jó? Viu como ele é íntegro?
Ele quer olhar para a sua mente, meu Deus, hein? E Ele quer saber que não tem nada além dele na sua mente. Para o seu coração, qual a sua limitação? Qual a sua dificuldade? Fala. Qual a sua dificuldade? Fala. Estava nessa tarde conversando com uma pessoa que foi tomar um café comigo, compartilhar do pão, e eu no biscoito. E naquela conversa, eu pontuei para a pessoa: se Deus te chamou, se Deus nos chamou, é porque talvez nós estejamos vivendo coisas que pessoas outras nunca viveram. Ei, se Deus te chamou, Ele enxergou o seu coração, hein? Ele sabe o que você suporta, Ele sabe. Ele te deu carcaça para segurar pancadas. Você não vai retroceder por causa de dificuldades, não. Fica firme. Quem te chamou vai garantir. Um barquinho pode naufragar. Você pode ser mordido pela víbora. Mas fica de boa. No final você chega a Roma e prega o Evangelho. Tem anjos que nos visitam. Eu não sou nenhum pastor que fica elucidando anjo. Eu nunca vi, mas eu queria ver anjo, de verdade. Tem gente que fica cheio de crise. Eu acho que eu vou morrer de medo quando ver aquele negócio, mas eu queria ver anjo, eu queria. Um dia eu falei com o Senhor: Deus, o Senhor abriu meus olhos e eu consegui ver um capeta. E era um capetão que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Porque eu nunca vi um negócio daquele. Era alto. Eu via, literalmente. Eu não conseguia falar, parecia que as forças tinham saído do meu corpo. E a única coisa que fez aquela entidade sair de perto de mim foi quando eu falei assim: sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas que adoram ver capeta. Eu não gosto. Eu prefiro ver anjo. Ainda não vi, mas quando ver eu vou contar também. Não sou nenhum baú para esconder segredo. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram, primeiro as mães de 2 discípulos de Jesus, e depois disputando quem é maior, quem pode ser, e vai. Jesus, na ocasião da mãe, falou: olha, está lá, até pô, mas não sei, você pode tomar o mesmo cálice que eu tomo? Não tem a ver em querer, tem a ver com tomar o cálice. Não basta começar bem, você precisa terminar bem. Não basta começar um movimento, não basta começar um ministério, não basta começar uma obra, você tem que terminar bem. Não basta começar fervendo por Deus, você precisa terminar bem. Nessa caminhada, conforme a parábola das sementes lançadas, existe um momento em que elas são lançadas, mas a terra é rasa, então elas pegam força rápida, mas vindo o sol, perde efeito, elas secam rapidamente. São pessoas que crescem rápido, mas vindo as dificuldades, imediatamente elas secam e acabam. Outras caem no meio das pedras, e o significado é: vindo as responsabilidades da vida, abafam o crescimento. Em vez de elas crescerem, elas vão minguando. Tem
tantas pessoas que começaram bem, mas as dificuldades, as responsabilidades, as situações da vida vão abafando. E o Senhor está dizendo: você já tem juntas de bois, para que comprar mais? Está bom para você não? O que tem? Está bom a sua casa não? Está bom o teu relacionamento? Está bom a sua igreja não? Fala que está bom, hein? Fala, tá bom, nem que seja de pomar, mas fala que está bom. Termino. Jesus olha para aqueles homens, ele está cercado de autoridades, e todos eles calados. E ele diz por fim: então o seu Senhor, o Senhor daquele servo, falou assim: ó, vai pelas ruas e chama todo mundo, chama os cegos, chama os pobres, chama os aleijados e chama os coxos. Naquele contexto esse nicho de pessoas nunca iriam ser convidados, mas esse que é o maravilhoso do negócio. Jesus não veio para poucos, Jesus veio para todos. Ao tempo que os fariseus e autoridades estavam ali sendo beneficiadas com a presença de Jesus, aquela presença era para todos. Tem pessoas que se sentem coxas na vida, né? Aleijados. Eu estava fazendo uma coisa errada, ele me pancou, eu sou um aleijado. Eu vi o que não tinha que ver, fiquei cego, agora estou cego. E o Senhor está falando: é contigo que estou falando. Você não via até me encontrar, porque todo cego cruzou no meu caminho e enxergou. Existem tantas pessoas que estão cegas, tantas pessoas que estão coxas. Olha que coisa incrível. Eu acredito que não terei tempo de falar mais aqui, mas algumas coisas incríveis aqui. Tem pessoas que não conseguem andar direito, e eu não estou falando de andar fisicamente, estou falando de andar de várias áreas, e se sentem menosprezadas por isso, mas o Senhor está olhando e dizendo assim: você também é meu alvo. Eu estou mandando servos. Você é meu alvo. Tem pessoas que estão tão espancadas da vida, e esse espancado da vida não é do orgulho. Olha que coisa irônica nesse texto. Os fariseus que estavam com Jesus não conseguiam enxergar quem Jesus era. Então ele manda chamar os cegos de fora, porque era mais provável que os cegos enxergassem Jesus do que os fariseus que estavam sentados com ele enxergassem quem era Jesus. Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, escreveu um livro, Salvo, quase salvo, porém fatalmente perdido. Ele conta 3 histórias. Um livreto maravilhoso que valeria a pena qualquer um ler. Um presbiteriano falando de salvação. Quase salvo, tão perto, mas fatalmente perdido. Quase salvo, sentado com Cristo, mas fatalmente perdido. Jesus mostra para eles que não é questão de título, é questão de chamada, é um convite. Mas o texto bíblico termina, e eu termino também desta mesma forma. O texto bíblico diz: e o servo disse: Senhor, já chamei quem mandaste, mas ainda tem lugar. Aí o Senhor fala assim: então vai nos becos, nas vielas, nos lugarejos, e manda vir todo mundo. O texto bíblico obriga-os. Obriga-os.
que fala sobre a incisividade na palavra. Pode mandar eles virem, engraçado. Os primeiros, convide-os. No segundo grupo, obrigue-os. Tem pessoas que se sentem tão rejeitadas que você tem que falar, vambora. É lindo demais estudar a palavra. Fala comigo que não é. É lindo demais. Aqui nós falamos sobre os que são convidados, mas se desconvidam. E colocam um banquete todo a ver navio. Porque o Senhor prepara o banquete mediante a confirmação dos convidados. Aqui nós falamos de 3 nichos. Daqueles que estão querendo tanto alargar e não tem mais tempo. Daqueles que estão querendo fazer tantos negócios e não tem mais tempo. Daqueles que estão tão envolvidos emocionalmente com algumas coisas e não tem mais tempo. Aqui falamos ainda sobre o convite daqueles que são rejeitados. E aí, por fim, falamos do convite como obrigação daqueles que, teoricamente, nunca seriam nem convidados porque estão em lugares dificílimos, mas o Senhor sabia que eles estavam lá. Os olhos do Senhor sabiam. Ele sabia. Vai lá, pode mandar lá. E pode ir lá e pode chamar todo mundo. Os fariseus, eles buscavam as vírgulas do que o Cristo estava dizendo. Em todo o texto bíblico dos evangelhos dizia, eles buscavam ocasião ao testar Jesus. Ocasião ao testar Jesus. Ocasião ao testar Jesus. Mas Jesus vai lá e cirúrgico e fala, vocês estão sentados à mesa. Mas sentaram à mesa, mas estão com o coração na mesa? Vocês estão vindo, mas vocês disseram de fato sim. Vocês estão sentados comigo na intenção de mostrar que eu sento com vocês na mesa. Mas os outros estou convidando para sentar à mesa para dizer, esse banquete é para vocês também. Eu não sei você, mas eu sou 2 da segunda leva. Você também. Essa salvação veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. João capítulo 1, mas todo aquele que receber, ele deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa salvação é para todos nós. Um banquete